Boa noite, minha gente. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz a todos os queridos irmãos e as queridas irmãs da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez em mais uma quarta-feira abençoada por Deus para falarmos da maior notícia que esse mundo conheceu, a saber que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, conforme as Sagradas Escrituras, e ressuscitou dentre os mortos, também conforme as Sagradas Escrituras, para dar a mim e a você a vida eterna junto ao Pai que está nos céus. Essa é a notícia que todos nós precisamos receber no coração, entender e se apegar a ela, e é isso que nós chamamos de Evangelho. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos, que desamarra todo nó que já se fez, porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Se você crê nisso, se você pensa desta forma e quer viver deste modo, é com você que eu quero falar nessa noite em mais uma reunião de oração e estudo bíblico, momento da semana que nós mais gostamos de participar, de fazer, que é falar com o nosso Deus, e é ouvir esse Deus falando com a gente quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, abrimos a Bíblia para entendermos um pouco mais do que é o Evangelho, essa mensagem sem a qual a nossa vida desaba, mas com essa verdade a nossa vida se mantém firme aos pés de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor da nossa vida, aquele que deu a sua vida numa cruz por amor a mim e por amor a você. Esse Deus que, como está sendo dito aqui no Facebook, é amor. Esse Deus que é puramente amor. Ele prova esse amor enviando o seu Filho amado para uma cruz, entrando na história para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer por conta própria. E ele fez isso por amor a mim e a você, para que todos nós sejamos salvos, sejamos reconciliados com esse Deus que, como é sabiamente dito aqui, ele é amor e Jesus Cristo é a expressão exata desse amor de Deus. O Evangelho é isso, minha gente. O Evangelho é a palavra central das Sagradas Escrituras e é também a mensagem que muda a nossa vida, que transforma o nosso ser e que convence da importância de nós levarmos esse Deus a sério no nosso coração e andarmos segundo os seus maravilhosos mandamentos que não são penosos. Vamos falar com esse Deus, fazendo o que a gente sempre faz, orando, entrando na presença de Deus. E desde já você já pode escrever nos comentários aqui para mim os seus pedidos de oração. A gente vai estudar a palavra e depois nós vamos coletar tudo isso e orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Jesus, amado Pai, Senhor, Deus bendito e maravilhoso Deus, na tua presença nós nos colocamos, Senhor, para te louvar e te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Antes de mais nada, Senhor, o que nós queremos falar contigo é gratidão, Senhor. É te agradecer não só porque o Senhor nos abençoa, mas porque o Senhor enviou Jesus para morrer numa cruz por nós, Senhor. Essa é a bênção das bênçãos, Senhor. Essa é a maior dádiva, o maior presente que nós poderíamos receber de ti, Senhor, que é a salvação por meio da tua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nenhum outro nome, mas somente no nome daquele
que morreu por nós numa cruz, que deu voluntariamente a sua vida em substituição a nós, Senhor. Ó Deus, como é precioso nós recordarmos disso, nos lembrarmos disso e termos essa mensagem estampada na gente, gravada no nosso coração, para que a gente nunca se esqueça disso, Senhor. Ó Deus, por mais que a gente entenda essa necessidade, tantas e tantas vezes nos esquecemos disso, Senhor. Porque as lutas, os problemas, as aflições, os medos, Senhor, a nossa falta de fé, tantas e tantas vezes nos assedia, Senhor, porque nós somos pecadores, somos fracos e não merecemos, Senhor, qualquer favor que vem de Ti. E por conta dessa nossa fraqueza, Senhor, quantas vezes nós deixamos de andar nos Teus caminhos, tropeçamos e escorregamos em não ouvir a Tua voz, Senhor. Mas no nome de Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, e pedimos que o Senhor nos renove a fé, nos transforme a cada dia, Senhor, para que a gente se lembre sempre deste Evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Sagradas Escrituras revelam para nós, mas ressuscitou, Senhor, e isso é a razão do nosso viver. É disso que nós precisamos na nossa vida. Entender quem é Cristo, entender o Evangelho, Senhor. Nós aqui desde já te agradecemos pelas pessoas que estão conosco ao vivo, online, Senhor, conectadas a nós, para orarmos juntos por elas, Senhor, e para vermos, Senhor, essas orações sendo respondidas de acordo com a tua boa vontade, que é sempre proveitosa e é agradável, não somente a ti, mas é agradável ao nosso coração. Esteja conosco, ó Deus, esteja com os nossos queridos irmãos e todos os amigos que nos assistem, Senhor, desde já respondendo os pedidos de oração, ó Deus, que há no coração dos nossos irmãos. É isso que nós queremos, pedimos, desejamos e ainda, Senhor, requeremos a Tua iluminação nesse momento para entendermos o Teu sagrado Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, minha gente. Dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o Evangelho, nós vamos falar hoje de mais uma ênfase desse Evangelho e eu quero pedir a vocês que vocês abram a Bíblia de vocês na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3. E eu vou fazer a leitura de um único versículo, o verso 18. Então, para você que entra neste momento pelo Facebook e para você que entra no Instagram, nós vamos ler a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, para entendermos mais a respeito do que significa o Evangelho e também quais são as implicações desse Evangelho para a nossa vida. 1 de Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Apenas o verso 18, louvado seja o nome do Senhor, por tão maravilhosa palavra, saber que Jesus Cristo sofreu, morreu, padeceu pelos nossos pecados, de uma vez por todas, e fazendo isso para nos conduzir à presença de Deus, para nos conduzir à reconciliação com o Pai e para nos dar vida eterna para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha versão que eu acabo de ler da Palavra de Deus se encontra na Nova Versão Internacional. Talvez alguns de vocês utilizem a Almeida, e nós vamos ver que há algumas diferenças de algumas palavras,
nesse texto, mas eu escolho 1 de Pedro 3,18 porque ele fala de mais uma ênfase. O apóstolo Pedro está enfatizando mais uma realidade, mais uma explicação do que o Evangelho, que nos ajuda a entender exatamente o que foi a obra redentora de Cristo Jesus. Como você tem acompanhado esses estudos, nós já lemos aqui o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, nós lemos aqui a carta de Paulo aos Colossenses na semana passada, que fala exatamente dessa plenitude de Deus em Cristo Jesus, sem a qual jamais haveria sentido de Deus entrar na história para nos redimir, nos resgatar, nos salvar dos nossos pecados, a fim de que a gente não pereça, a gente não morra, mas a gente tenha a vida eterna. Na noite de hoje, eu quero falar de um assunto, de uma ênfase do Evangelho que muitos de nós temos dificuldade de entender e que muitos evangélicos desse país nem gostam de ouvir. Se chama pecado. O Evangelho fala de Cristo, fala da salvação de Cristo, fala do amor de Deus, mas o Evangelho também fala de pecado. O apóstolo Pedro, nesta carta, ele diz que Cristo morreu, Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. E sem a gente ter uma compreensão clara do que é o pecado, biblicamente falando, nós vamos ter muitas dificuldades de entender o Evangelho. O apóstolo Pedro, nesta carta, como você já deve ter procurado saber nos seus estudos bíblicos, ele está advertindo aos crentes que estão dispersos, que estão fugindo das perseguições, exatamente no sentido de eles serem pessoas pacientes nessas perseguições, pacientes nessas tribulações que acontecem com aqueles que amam a Cristo e a sua vinda. Ele diz nesse capítulo 3 que é possível que na nossa vida, mesmo a gente tendo Cristo no coração, que a gente seja maltratado. É isso que ele fala aqui no capítulo 3, justamente por nós sermos zelosos, sermos pessoas que observam com frequência a necessidade de se praticar o bem. Pedro vai dizer que mesmo que a gente sofra por praticarmos a justiça, por praticarmos aquilo que é correto segundo os padrões de Deus, mesmo que a gente sofra perseguições, nós somos felizes nisso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo falou nas suas bem-aventuranças exatamente que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amarem a Cristo, por causa da justiça, e é dessas pessoas que é o reino dos céus. Essa mensagem de Cristo fica tão claro para Pedro que ele vai orientar os crentes na época da dispersão a estarem zelosos na prática do bem, estarem santificando a Cristo nos seus corações e, ao mesmo tempo, que eles estejam sempre preparados para responder com mansidão a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há no coração de vocês. No versículo 17, Pedro vai dizer que é melhor sofrer por fazer o bem. Não é? Se for da vontade de Deus que isso aconteça, é melhor que você sofra por fazer o bem do que por fazer o mal. E é exatamente nesse contexto que Pedro coloca o verso 18 e ele diz, olha, sendo assim,
para que vocês entendam a essência do que é você sofrer por amar a Cristo. Entenda o que Jesus Cristo fez na cruz por você, porque não há melhor exemplo na história de sofrimento, você sendo justo e sofrer, especialmente pelas mãos de pessoas injustas, do que o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí Pedro fala o que você leu, o que a gente leu aqui em 1 Pedro 3,18. A melhor explicação para que vocês entendam o valor dos sofrimentos por praticar coisas boas, coisas justas, é que o seu Senhor e Salvador, ele sofreu por você, que é uma pessoa tremendamente injusta, mas ele é justo exatamente com a perseverança, com a paciência, para nos conduzir ao Pai. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E é interessante que Pedro está fazendo aqui nada mais do que uma aplicação àquele contexto de pessoas que estão sofrendo perseguições, não apenas religiosas, mas perseguições políticas, sendo tratados em muitos lugares do Império Romano como inimigos do Estado. E ele está dizendo que, em vez dos crentes se desanimarem na fé, eles devem olhar para Cristo e entender que, do mesmo modo que nós sofremos por amor a Cristo, Cristo sofreu por amar pessoas tão indignas quanto esse que vos fala, quanto você que está me assistindo, né? Portanto, o Evangelho fala do pecado. O Evangelho fala de boas notícias. O Evangelho, na verdade, ele é a notícia boa de que Jesus nos salvou. Mas a gente não pode perder de vista que, juntamente com as notícias boas, vem as más notícias. É de que nós somos pecadores. De que Cristo morreu não por gente boa, mas por gente ruim. E eu estou falando de mim e eu estou falando de você. Não é? O Evangelho fala desse lado negro que a gente tem. Fala de que a gente não merece, mas Jesus nos salvou. Jesus não salva a gente por alguma coisa boa que a gente tenha, muito pelo contrário, a salvação de Cristo, que é explicada pelo Evangelho, é justamente para pessoas que não merecem, é apesar de quem nós somos. Vamos entrar nesse versículo, como a gente sempre tem feito, dado uma explicação breve e algumas aplicações. Pedro vai dizer que Cristo sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Ou seja, mais uma vez, é preciso dizer, e é preciso que a gente entenda que o Evangelho é Cristo. Cristo morreu, ou Cristo sofreu pelos pecados. A mensagem do Evangelho, ela não apenas é Cristo, mas ela gira em torno de quem é Cristo e do que Cristo fez por nós naquela cruz. Se a gente não entender quem é Jesus Cristo e o que significa a sua morte na cruz, nós não vamos conseguir entender o Evangelho. Não há sentido em se entender o Evangelho sem levar em conta a importância e sem você compreender o papel do Messias de Israel nesse mundo. Ele veio ao mundo, ele deu a sua vida voluntariamente, substituindo o castigo que a gente merecia. Ele sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Não é? E aí Pedro diz que Cristo sofreu. Em algumas Bíblias aparece a palavra de que Cristo morreu. A leitura que eu fiz na NVI traz a palavra de que Cristo sofreu. Se você ler esse mesmo texto na Almeida Revista e Atualizada, vai talvez aparecer que Cristo morreu pelos pecados. Há manuscritos antigos que trazem nas suas cópias tanto a palavra sofreu como morreu, né? Como o texto traz a expressão
que isso aconteceu pelos pecados, é muito provável que os copistas, os escribas, até trocassem alguns manuscritos a palavra sofreu por morreu. Seja como for, o fato é que Cristo sofreu até a morte. Isso é indiscutível nos evangelhos. Cristo não apenas foi para a cruz, mas ele foi para a cruz sofrendo por nós. E ele não sofre apenas porque ele levou golpes físicos do pretório romano, mas desde o Getsêmani você vê Jesus sofrendo, você vê Jesus em agonia, você vê Jesus padecendo, né? Já suportando o peso dos nossos pecados. E é assim que Jesus vai como o servo sofredor de Deus, em quem o Senhor lançou sobre ele toda a maldição. Isaías 53 diz isso, toda a maldição que nós merecíamos, e quando o Pai o lança naquela cruz, nele não havia beleza alguma, né? E aí você entende o peso dessas palavras, você entende que Cristo sofreu pelos nossos pecados, é muito mais do que você vê nos filmes, nos desenhos bíblicos, nas novelas da televisão que falam de Jesus apenas como dores físicas. Mais do que isso, Jesus sofreu pela ira de Deus. Jesus tomou para si o cálice da ira de Deus e o bebeu voluntariamente por nos amar, não é? Você suportar o castigo dos homens é uma coisa, mas você ser castigado porque o Pai assim o quis é muito incomparável, não é? E é isso que Pedro está dizendo. Cristo sofreu com essa intensidade, não é? Se o Pai amou, se Deus amou o mundo de tal maneira, saiba que Cristo sofreu de tal maneira por amor a mim e por amar você. Sofreu até a morte por causa dos nossos pecados e o fez isso de uma vez por todas, né? Ou seja, eu e você somos responsáveis por esse negócio. Eu e você seremos eternamente responsabilizados se a gente ouvir essa mensagem e não a receber no nosso coração. O Evangelho fala de pecado, fala de coisa séria. E para aqueles que acham que ser de Jesus Cristo, eu sei que eu falo muitas vezes isso, mas é preciso a gente repetir isso. Para aqueles que acham que ser de Jesus Cristo é apenas a gente viver uma vida que não incomoda a ninguém, amar as pessoas e viver do nosso jeito, sem transformação, é porque o Evangelho não está na gente. Porque o Evangelho justamente é a mensagem que nos convence do quão falidos espiritualmente nós somos e o quanto nós somos indignos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque mesmo a gente sendo assim, Jesus nos ama. Jesus vem ao mundo e se entrega para nos dar vida eterna. Pedro diz: Cristo morreu pelos pecados de vocês, de uma vez por todas. Perceba, por que Pedro fala isso? Lá no Antigo Testamento você lê que a adoração em Israel era conduzida por um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele entrava nos santos dos santos uma vez por ano para aspergir sangue, como uma expiação pelos pecados do povo. Basta você ler o texto de Levítico, capítulo 16, que você vai entender isso. E Pedro está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma, agora, Cristo, sendo o sumo sacerdote, sendo o Cordeiro de Deus, ele também sofreu pelos pecados do seu povo, mas o fez isso de uma vez para sempre, de uma vez por todas. Logo, eu e você não precisamos mais sacrificar animais. O autor de Hebreus diz que tudo isso que acontecia era a sombra das coisas que viriam a ser perfeitamente esclarecidas
quando o Messias entrasse na história e mostrasse qual é o significado salvador daqueles sacrifícios. E agora, todos os crentes em Cristo são sacerdotes dessa nova aliança, onde Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque é Ele quem faz a mediação, é Ele quem faz a intercessão e é Ele que nos liga com o Pai que está nos céus. Né? Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, de uma vez por todas, e Cristo é exatamente o justo, né? Continuamos no verso 18, Cristo é o justo pelos injustos. Cristo é aquele que é justo, que viveu sem pecado e que tomou sobre si os pecados desse povo injusto. E injusto, leia-se aqui, minha gente, um povo terrivelmente pecaminoso. Um povo que na sua essência é mau por natureza. Né? Ou seja, meus irmãos, o evangelho, ele diverge daquilo que John Locke falou, de que o homem é uma tábula rasa. O evangelho discorda daquilo que Jean-Jacques Rousseau disse, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Bobagem! Bobagem! Nós nascemos em pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra nele de fora para dentro, mas é aquilo que sai do homem. Nós nascemos em pecado, nós temos um DNA que é pecador por natureza. Não fosse Cristo entrar na história, nós já teríamos perecidos. Mas Deus envia Cristo, Ele que não teve pecado, Ele tomou sobre si os pecados do seu povo, que é terrivelmente pecaminoso. É por isso que você lê em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos pecaram e, por natureza, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Crentes, não crentes, ateus, pagãos, todo ser humano, toda a raça humana, eu e você, pecamos. E, por natureza, estamos destituídos, carecemos da glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, diz que Cristo, sendo aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 9, 28 diz que Cristo cumpriu a exigência de Deus por justiça, sofrendo o castigo que era para nós, e se ofereceu em nosso lugar como um sacrifício para tirar o pecado de muitos. O que Pedro está dizendo nesse texto? Pedro está dizendo que uma das ênfases do Evangelho, perceba isso, uma das ênfases do Evangelho é exatamente lançar luz na nossa vida para que a gente perceba o pecado, o quão falidos espiritualmente nós somos. A Bíblia diz que não há um justo sequer na presença de Deus. Não há quem queira, não há quem busque essa salvação com a sua própria força, com a sua própria inteligência. Essa semana eu vi uma frase, uma reflexão muito interessante, porque muitas pessoas hoje perguntam o seguinte: poxa, se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? Essa é a angústia de muita gente. Por que pessoas boas sofrem? Resposta: isso só aconteceu, minha gente, uma vez na história. E Ele se ofereceu para sofrer. Porque bom de verdade, só Cristo neste mundo. Né? É isso que Jesus fala para, por exemplo, o jovem rico. Jesus, o que eu posso fazer de bom para entrar no reino dos céus? Jesus diz: meu filho, bom só existe um, que é o Pai que está nos céus. Gente, se a gente continuar a pensar que porque a nossa vida é boa, Deus vai nos amar, nós estamos equivocados. Se a gente pensar que a gente vivendo uma vida boa, porque a gente não faz mal para ninguém,
Se a gente achar que isso nos torna dignos do amor de Deus, é porque o Evangelho não entrou no nosso coração ainda. Se a gente disser que Cristo morreu para nos salvar, e é possível que muitas pessoas digam isso, até entendam isso, Cristo morreu para me salvar. A pergunta é, nos salvar do quê? Por que Cristo morreu? Cristo morreu para nos salvar do pecado. Né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu para nos livrar do salário do pecado, que é a morte. Cristo morreu para nos livrar do inferno. Cristo morreu para nos salvar da ira do Pai, de um Deus justo. E sendo Ele perfeitamente justo, Ele não tolera qualquer pecado. E aí Pedro vai dizer que o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. O efeito da morte de Jesus é nos levar a Deus. Não é? Jesus abre o caminho para o trono de Deus com a sua morte. Jesus nos apresenta o Pai. E ele restabelece para com a gente um relacionamento íntimo com o Pai. Né? Ao remover esse domínio que o pecado tem sobre a gente, Jesus nos oferece o acesso pleno a Deus. Né? Nós entramos no Santo dos Santos e ele nos torna aceitáveis aos olhos de Deus, não por causa das coisas boas que nós fazemos, mas por causa da cruz de Cristo, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Um Deus perfeitamente santo, e é isso que o Evangelho fala, um Deus perfeitamente santo não convive com pecadores, mas tendo Deus depositado toda a sua ira santa em Jesus Cristo, agora ele não nos olha mais como pessoas injustas se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, não a religião, não o fato da gente ser membro de igreja apenas, não o fato de a gente ler muito a Bíblia apenas, não o fato da gente ter muita fé ou orar muito apenas. Se Cristo entra na nossa vida, tudo muda. Tudo muda. As nossas motivações de vida mudam. Não é? É aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui. Muitas pessoas se orgulham de si mesmas porque elas sabem muito de teologia, muito de Deus, muito de Bíblia. Amém. Mas os escribas eram estudiosos, não eram? E eles não passam no teste de Jesus. A não ser alguns escribas que se voltam para Jesus e se arrependem. Há muitas pessoas que se vangloriam de jejuar muito, orar muito e fazer muito bem aos outros. Amém! Glória a Deus, façamos mais isso. Mas não percamos de vista que os fariseus eram assim também. E Jesus chama eles de hipócritas. João Batista os chama de raça de víboras. Porque não havia transformação nesse coração. Primeiro a gente ama Cristo. E esse amor a Cristo e o amor ao Pai de Jesus Cristo também se reverte na vida da gente na prática de boas obras. Mas não é fazer boas obras para apaziguar uma consciência que jaz no pecado, mas é para a gente ter aquele amor agradecido porque Jesus morreu numa cruz por nós e agora eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Eu não posso viver mais da mesma forma porque Cristo morreu pelos meus pecados. Ele que era justo deu a sua vida por eu que sou injusto, que não tenho nenhum mérito diante de Deus, que não mereço nenhum favor dos céus, justamente para me conduzir à presença do Pai. Isso é o Evangelho, minha gente. Qualquer afirmação que seja menos do que isso é mera religiosidade. Qualquer afirmação que tire o pecado da agenda do entendimento do Evangelho é libertinagem que igualmente nos leva para o inferno. Não é? E Pedro termina com a ideia de que Cristo foi morto no corpo, mas
vivificado pelo Espírito. E coisa linda, né? O Evangelho não fala somente da pessoa de Cristo em si, mas também fala da sua morte e ressurreição. Fala do que Deus em Cristo fez em contrapartida ao fato de nós sermos pecadores, né? Como um plano de Deus, não como um improviso de Deus. As coisas não deram muito certo com a raça humana, então vou enviar Jesus. Não. O plano de Deus é enviar a Cristo. Jesus Cristo entra na história. Jesus Cristo tem uma natureza humana perfeita, tem uma vida na terra. Ele vive entre os homens, mas foi morto no corpo, ou em algumas traduções, morto na carne, ou morto nessa condição terrena, mas vivificado, ressuscitado pelo agir do Espírito Santo de Deus, repito, apesar de pecadores que eu e você somos. Gente, como é que a nossa vida muda quando a gente entende isso? Como é que a gente sai dessa noite aqui, vai orar de joelhos na nossa cama e a gente fala com Deus com mais entendimento? Entendamos que o Evangelho é a boa notícia que prevalece sobre as más notícias. De fato, a ênfase do Evangelho é dizer: Deus nos salvou em Cristo, por mais que a gente não merecesse. Porém, as más notícias que estão nesse Evangelho precisam ser cuidadosamente entendidas. Não é? Se a gente não tiver isso como busca de entendimento a Deus, nós não viveremos agradavelmente a Deus. As más notícias de perdição se referem ao pecado, à morte eterna, que é o salário do pecado. Fala também que todos nós pecamos porque nascemos no pecado. Nós temos uma natureza, um DNA pecador, e se não fosse Jesus Cristo ter entrado na história, morrido numa cruz, sofrido absurdamente por nós, nós já estaríamos mortos. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho também nos mostra com isso. Se o Evangelho fala de pecado, o Evangelho também nos mostra que por mais bonzinhos que nós sejamos, por mais gentis que nós sejamos na vida, né? Ainda assim, nós já pecamos e temos cometido pecados constantemente. O profeta Isaías diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia na presença de um Deus santo. E você sabe que a expressão trapo de imundícia significa literalmente os panos de menstruação, os absorventes íntimos do Antigo Testamento. Ou seja, o profeta Isaías diz que é como se a gente quisesse agradar a Deus, oferecendo para Ele uma bandeja cheia de absorventes sujos. E Isaías diz que tudo que nós fazemos de bom na vida é como o trapo de imundícia. Se compara a uma bandeja cheia de absorventes sujos. É insuficiente para nos salvar da ira de um Deus santo. Não é isso? Portanto, se a gente reconhece o que é o Evangelho, a gente precisa entender que todos os méritos são de Cristo. Ou seja, a gente tem que entender que é somente Cristo que tem que ser louvado, elogiado e glorificado, porque ele morreu na cruz por nós. Nada de bom que a gente faça nessa vida se compara ao que Jesus já fez por nós na história. E aí nós entendemos que o Evangelho também fala do quanto nós somos incapazes de produzirmos alguma coisa boa que agrade a Deus. Contudo, apesar de quem nós somos, Deus nos amou e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Sabe como é que isso muda a nossa vida? O Evangelho, minha gente, ele quebra todas as nossas vaidades. Né? Gente vaidosa demais com tudo,
é porque ainda não recebeu o Evangelho e não foi transformado pelo Evangelho. Pode até estar vivendo na religião, mas não foi transformado pelo Evangelho. Porque o Evangelho quebra a nossa necessidade de ser elogiado pelas pessoas, quebra a necessidade de reconhecimento, de status humano. Quem coloca no seu coração a busca frenética por fama, sucesso, status, reconhecimento humano, é porque ainda não entendeu o que Cristo fez na cruz para nos mostrar o quão pecadores nós somos. O Evangelho nos humilha, nos constrange. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange. Dizendo-nós isso, Cristo morreu por todos, logo todos nós morremos com Cristo. Não há espaço na vida de um crente para vaidade, para soberba, para prepotência, para se achar bom em alguma coisa. Quem pensa assim precisa entender ainda o Evangelho. Sabe por quê, minha gente? Quando a gente entende o Evangelho, a gente se satisfaz com o que Cristo fez. Cristo preenche aquele vazio, aquela necessidade de preenchimento na alma, né? E a gente percebe que tudo vem de Deus. Que Cristo fez tudo naquela cruz, coisa que nós jamais conseguiríamos fazer por mais bons, talentosos ou cheios de coisas boas para com os outros. Se não fosse Cristo ter morrido por nós, esse Deus que é santo, que é justo, que se ira contra o pecado, ele nos deixaria perecer e ele continuaria sendo perfeitamente justo se ele nos deixasse morrer e perecer no inferno, que é o lugar que nós merecíamos, né? Com o Evangelho não existe essa história de restitui, eu quero de volta o que é meu, porque o que a gente merece é o inferno. O que a gente tem que pedir a Deus é, Senhor, muda o meu coração. E o que a gente tem que agradecer a Deus é, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o que eu mereço, o Senhor não me dá. Porque o que eu merecia, o Senhor já castigou a Cristo na cruz do Calvário. E a partir dessa certeza, a gente muda o nosso coração, a gente se comporta da forma que o Evangelho requer. A gente transforma as nossas relações com os outros, com a família, com o nosso próximo, entendendo que Jesus morreu numa cruz por gente pecadora, indigna, como eu e como vocês. A partir disso, eu vou olhar para minha esposa e vou perceber o seguinte: ela é tão pecadora quanto eu. Logo eu tenho que ter com ela a mesma paciência que Cristo teve comigo, que Deus teve comigo, enviando Cristo, não me deixando perecer. Isso muda a nossa relação com o próximo. Isso muda a nossa relação com os irmãos em Cristo. Quando a gente se entende pecador, a gente se humilha na presença de Deus e a gente em Cristo desenvolve o amor pelas pessoas, o perdão para com aqueles que nos magoam. Não é? Quem tem o Evangelho no coração não pode beber o veneno da mágoa. Que Cristo morreu numa cruz por nós. Cristo não guardou mágoa. Deus não guardou mágoa da gente pelos nossos pecados. Mas toda a sua ira, Ele lançou sobre o seu Filho na cruz, para que eu e você não perecêssemos. E aí a gente vai viver da mesma forma? Ou será que, por amar a Jesus Cristo, por ter Ele na nossa companhia, no nosso coração, a gente não vai se renunciar em muitas coisas, a gente não vai lutar contra a gente mesmo em muitas coisas, porque isso que o Evangelho é, gente. O Evangelho, como diz lá o teólogo Tim Keller, o Evangelho é a mensagem que precisa lutar com a gente. E o nosso grande desafio é que muitas vezes, por causa da nossa condição fraca e pecadora, nós temos resistido contra o Evangelho, ao invés de olharmos para Jesus
e permitirmos que o Evangelho vença essa luta contra o nosso caráter. Aqueles que se convertem a Cristo, aqueles que amam a Jesus e amam a sua ressurreição, são aqueles que são penetrados pelo Evangelho, pelo amor de Jesus, entendendo que são totalmente indignos de qualquer favor de Deus, especialmente indignos da salvação de Deus, porque todos pecaram, mas da mesma forma que em Adão todos pecaram, em Cristo todos nós somos salvos. Isso é o Evangelho, minha gente. É isso que transforma a vida. Não é a mera religiosidade, não é a mera prática de tarefas, de agendas religiosas, mas é a gente entender quem é Jesus Cristo e o que ele fez naquela cruz por nós. Que Deus nos abençoe, gente. Que essa mensagem maravilhosa de Deus possa, de fato, de verdade, estar guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Se você crê assim, diz amém aí nos comentários, pode ficar à vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus? Cadê os pedidos de oração? Não vejo pedidos de oração no Face. Que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Amém. Glórias a Deus. Lembro a vocês que todas as nossas transmissões são gravadas e caso você queira enviar mais pedidos de oração, você pode fazer tanto nos comentários aqui após essa transmissão, quanto por mensagem. Nós sempre estamos orando pela sua vida. Vamos então, por causa do tempo, falar com Deus. Feche os seus olhos. Vamos pensar em tudo aquilo que nós dissemos. E vamos entregar a Deus todos os nossos cuidados. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a gente, Senhor, tem a graça que vem dos céus de buscar a Ti, Senhor, e buscar entender um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que essa tarefa é desafiadora, mas é tão necessária, Senhor, porque o Teu Evangelho é um tesouro, Senhor, tão precioso. E nós somos meros, frágeis vasos de barro, Senhor, para que a excelência do poder não esteja na gente, mas esteja em Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Deus. Senhor, há tantas coisas que a gente tem que mudar, Senhor. Há tanto pecado, há tantos resquícios, Senhor, de maldade ainda no nosso coração, por causa da nossa natureza, que precisa ser confessado ao Senhor, ó Deus. Mas nós queremos te agradecer, Senhor. Dizer a Deus, graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se não fosse Ele, nós já teríamos sucumbido, Senhor. Mas, Senhor, louvado seja o teu nome pela cruz de Cristo. Louvado seja o teu nome pelo teu amor, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo teu evangelho que hoje nós podemos ouvir e receber no coração, Senhor. Ó Deus, nos ajude a viver esse evangelho, a proclamar esse evangelho, ó Deus, para tantas e tantas pessoas que ainda carecem de ter um encontro real e sincero contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor tire, pela tua graça, Senhor, as pessoas que ainda estão na mera religiosidade e também aqueles que estão longe dos teus caminhos, Senhor, agindo com poder e glória, Senhor, reconhecendo essas pessoas que Jesus Cristo é o pão da vida, é aquele que veio ao mundo para nos salvar, nos dar uma nova vida e nos traçar os caminhos necessários para que nós possamos obedecê-lo e caminharmos triunfantemente para a vida eterna, Senhor. Assim também, ó Deus, que nós estejamos a cada dia aptos e capacitados, Senhor, para crescermos, entendermos, nos desenvolvermos, Senhor, em Cristo e em Jesus Cristo corrigirmos os nossos pecados, sermos dia após dia limpos pelo teu Santo Espírito que em nós já habita, Senhor. Ó Deus, que sendo assim, o Senhor habite com as nossas famílias, o Senhor
esteja renovando a esperança no nosso coração nesses dias tão desafiadores, ó Deus. E os pedidos que aqui são feitos, ó Deus, diretamente ao Senhor, sejam respondidos completamente de acordo com a tua boa vontade, ó Deus. Porque nós entendemos que a nossa necessidade, Senhor, é te conhecer a cada dia mais e compreendermos quais são os propósitos que o Senhor tem, quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida, ó Deus. Que tudo isso, ó Deus, seja revertido em glória para o Senhor. Que tudo que há em nós, ó Deus, por mais caídos que nós sejamos, nós possamos a cada dia nos esforçarmos para viver aquele amor agradecido que é fruto dessa fé em Jesus Cristo e no Evangelho da salvação. Que seja assim para a tua glória, Deus. E nós te oramos em nome de Jesus e na força e na consolação do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua família, né? Abençoe aqui o pedido que é feito pela Luciana sobre a Helenice e as amigas Sônia e Júlia. Os irmãos que estão no Facebook, façam essa oração que a nossa irmã está pedindo. A conversão também da família do Roberto Lopes, que pede aqui no Facebook. Eu faço esse intercâmbio para aqueles que estão no Instagram, orem por aqueles que estão no Facebook nos assistindo e vice-versa. E lembro a vocês que todos nós aqui, após a transmissão, nos mantemos em oração. E caso você se lembre de mais alguém, você envia uma mensagem para a gente orar e a gente testemunhar as bênçãos de Deus e as respostas do nosso Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te dê uma semana abençoada na presença de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Esteja conosco no próximo domingo às 18 horas pelo Face, pelo Instagram. E como eu sempre peço, você compartilhe essa transmissão para que muitas pessoas ouçam o Evangelho e com a graça de Deus o recebam. Fique na paz e que Deus te abençoe.